Pessoal, vamos para mais uma aulinha rápida de cartografia aqui com o professor Leandro. Vocês estão vendo dois mapas na tela. O mapa da esquerda ele é um mapa de relevo representado com cores. Essas cores são chamadas de hipissométricas. Quanto mais para o marrom, representa áreas mais elevadas. Mais para o verde, áreas mais baixas. Olha que interessante, não sei se você consegue transformar isso aqui em algo mais ou menos 3D. Se você conseguiu, excelente, as cores tiveram ali a sua função feita de maneira correta. Aqui é o litoral do estado de Alagoas, a nível do mar. Conforme avança para o interior, as altitudes vão aumentando. Notem essas linhas que tem, essas marcas, são as marcas que os rios fazem na paisagem e no relevo. Então eles nascem em regiões montanhosas, mais elevadas ou de planalto, e correm para as regiões mais baixas. O mapa da sua direita ele é um mapa de curvas de nível, ou de curvas hipissométricas. Como não tem cor aqui na representação, o mapa utiliza linhas com diferentes altitudes. Então, todos os pontos que estão em cima desta curva que eu estou mostrando possuem a altitude de 200 metros. Todos os pontos que estão sobre esta curva que eu estou mostrando possuem a altitude de 280 metros. Isso significa que do ponto A para cá, a altitude está aumentando, sempre num padrão. Então, se aqui é 200, aqui é 280, as curvas elas vão aumentando proporcionalmente. Certo, pessoal? Até aqui vocês entenderam? Então, para cá, a altitude diminui. E olha só o que acontece quando várias curvas estão bem próximas umas às outras. Observe que aqui é a parte baixa do relevo, ó, onde tem uma curva de 20 metros de altura. E aqui provavelmente é um rio, tá? Um rio que deságua no oceano. Então de 20 para cá a altitude vai diminuindo até ficar zero. Se você já está enxergando este mapa mais ou menos em 3D, as curvas cumpriram sua função. Do rio para cá a altitude vai aumentando. Se essa curva é 20 e aqui é zero, esta curva também é 20 metros. Então a curva ela vai aumentando, 20. Aqui não é uma curva, tá? É um afluente deste rio. Aqui também não é uma curva, é um rio menor, é um afluente deste rio. Então você veja, ó, 20 para cá é 20. Aí vai aumentando, 20, 40, 60. Olha quantas curvas próximas e aqui já tem uma altitude superior a 280 metros. Então o que significa quando muitas curvas de nível estão próximas umas às outras? Que o relevo ele tem uma mudança brusca de altitude. De 280, 290 metros, de repente ele cai para uma altitude de 40 metros. Ou seja, aqui tem um grande barranco. Percebam que tem o ponto A, B e C. Vou fazer uma pergunta para vocês e na sequência eu já vou fazer a resposta. Vou passar a resposta. Se eu quisesse praticar agricultura nesses pontos todos que estão aqui colocados, vou colocar mais um aqui, ó. Aqui. Ponto D. Quais pontos que você acha que são interessantes para a prática agrícola e quais pontos ou qual ponto que deve ser descartado? Então a resposta, o ponto D, sem chances para agricultura. Aqui está bem no barranco, no relevo. Ah, gente, não é o mesmo mapa, tá? O da esquerda e da direita. Eu peguei dois mapas diferentes para mostrar como funciona. O ponto C, de repente, olha só, uma inclinação mais suave. O ponto A também está numa área de inclinação suave. O ponto B, as curvas já estão mais próximas dessa região. É uma área mais inclinada para a prática agrícola. Não é muito interessante. Então, para você anotar aí no seu caderno, curvas de nível, elas mostram linhas, curvas que têm altitudes, todos os pontos que formam a linha têm a mesma altitude. Quando as curvas estão distantes, como é o caso aqui, ó, uma curva está distante uma da outra, significa que a inclinação é mais suave. Quando as curvas estão próximas, várias curvas próximas, significa que a inclinação é mais abrupta, ela é mais íngreme, a inclinação do relevo. Então, se você quer, por exemplo, instalar uma antena de TV, o melhor ponto para a instalação de uma antena seria ou aqui, que é um ponto mais elevado do relevo, ou aqui, que tem um morrinho aqui, o ponto mais alto
para você instalar uma antena de televisão. Se você quer saber onde o rio nasce e para onde ele corre, o rio nasce aqui, porque é um ponto mais alto. E ele vai correr para a parte baixa. Olha lá. Ó. Ele nasce aqui, ele vai correr para cá, até encontrar o rio principal, e o rio principal vai chegar até aqui. Aqui é o nível do oceano, que é 0 metros. Então esses são curvas de nível e aqui é um mapa hipissométrico. Eu deixei aqui os dois em cima para terminar a aula deixando um desafio para você. Então eu vou fazer um desenho e vou falando aqui o que acontece. Estou desenhando um mapa didático de curvas de nível. E este mapa, ele é isso daqui, ó. Então aqui tem uma coisa. E aqui tem outra. Tá? Nós vamos chamar esses morros de morro ocidental e morro oriental. Eu vou dar uma dica para vocês. São 7 horas da manhã e o sol está aqui. 7 horas da manhã. Então você já consegue descobrir aí que se é 7 horas da manhã e o sol está nesta posição, significa que para cá é o ponto leste. Se você respondeu muito bem. Para cá é o ponto oeste e o leste também é chamado de oriental. Oeste é chamado de ocidental. O norte, ele também é chamado de setentrional e o sul, meridional. Então nós temos dois morros, o morro oriental e o morro ocidental. Eu preciso de uma informação que ainda não está no mapa, mas vou colocar agora. A informação das altitudes. Então aqui é 120 metros, esta curva. Esta curva é 125 e esta curva aqui também é 125. Então você já sabe que as curvas, neste caso, elas aumentam de 5 em 5 metros. Então qual morro que é mais alto, pessoal? Qual morro que é mais alto? O morro oriental ou o morro ocidental? Se você respondeu o morro ocidental, você acertou. O morro ocidental é mais alto porque ele tem mais curvas. Cada curva vai adicionar 5 metros ao relevo. Então 130, 140, 125, 130, 135, ele chega a 140 metros de altitude. Já o morro oriental, que é o da direita, 125, 130 metros é a altitude, 130 e poucos metros é a altitude máxima deste morro. Às vezes tem uma cruzinha assim no morro, indicando a altitude mais alta, por exemplo, 132 metros. Você já deve ter visto isto em alguns mapas. Então isso aqui é um outro exemplo para você treinar. Porém, olha só, vamos deixar esse exercício ainda mais interessante. Eu vou... já está aqui já. Não sei se vocês vão notar. Qual dos morros é mais alto? Você já sabe a resposta. O morro ocidental. Qual dos morros tem uma encosta mais íngreme, mais inclinada, com declividade mais abrupta, queda do relevo de maneira mais rápida? A resposta é o morro oriental, porque olha só, esta parte aqui do relevo, a altitude ela cai rapidamente de 130 metros para 125 metros. Então tem uma queda de 5 metros num espaço muito pequeno, mostrando que tem maior declividade. São exercícios que caem com frequência no vestibular. Prepare-se, treine bastante e procure aí na internet. É só você ver na sua apostila também, mas na internet tem um monte. Exercícios de curvas de nível. Vocês vão treinar e não vão ter dúvidas sobre este assunto. Qualquer dúvida você já sabe, é só mandar uma mensaginha para mim ou deixar nos comentários. Até mais, pessoal!